Amados irmãos, a gente fala muito sobre fé, ouve-se falar muito sobre fé, fé. Só que a gente precisa cada vez mais se aprofundar na revelação do que isso é para nós. A fé, ela é o combustível da vida de um justo. Fé, ela é a moeda do céu, amado. Se você entrar com a sua fé na palavra, por ação da graça de Deus, mediante o Espírito Santo na sua vida, o céu vai responder. O Senhor Jesus, Ele vai mencionar nos evangelhos 3 situações onde existe uma ausência de fé, onde existe uma pequena fé. Somente em 2 casos ele vai elogiar dizendo: grande é a tua fé. Então a fé de Deus, que só vem no nosso espírito mediante a voz, a revelação da palavra, ela tem estágios. Nenhuma pessoa que ainda não nasceu de novo, sem a ação do Espírito Santo, tem fé ainda. Até para nascer de novo, a pessoa precisa, por ação do Espírito, ele injetar uma fé ali pela graça de Deus, mediante a pregação da palavra, e a pessoa se abre e confessa. A partir dali, nós precisamos aprender a receber de Deus pela fé. Mas essa fé é pequena. Quando o Senhor Jesus diz para Pedro, quando ele vem andando sobre as águas, Pedro, a hora que tira os olhos das circunstâncias, aliás, quando tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as circunstâncias, ele afunda, e Jesus vem e ama ele dizendo: ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Tem outra situação que Jesus está dando uma instrução para que a gente não se preocupe com o amanhã, no sentido de gerenciar nossa vida com cuidados. Se Deus veste os lírios do campo como veste, e eles não servem para praticamente nada, se Deus alimenta os pássaros que não semeiam, não colhem, e aí ele termina: não fará coisas maiores por vocês, homens de pequena fé? Jesus não disse que Pedro tinha uma pequena fé porque ele afundou. Jesus disse que Pedro tinha uma pequena fé por causa do trilho pelo qual ele pediu algo para o Senhor. Senhor, manda eu ir ter com o Senhor por sobre as águas. O primeiro estágio da nossa fé, amados, é a gente aprender a se purificar do legalismo, da justiça própria, aprender a se relacionar com o Espírito Santo, para que a gente seja cada vez mais cheio de tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Mas isso é uma pequena fé. É uma fé para curar uma dor de cabeça. Pequena fé. Minha. Eu preciso de uma fé agora para curar esse sintoma gravíssimo que está no meu corpo. Pequena fé ainda, porque é algo sobre mim mesmo. Pedro pediu: manda eu ir ter com o Senhor. Vocês estão se preocupando com o que vocês vão comer, beber,
pequena fé. Mas quando Jesus encontra aquela mulher cananeia, que ela está aí buscando algo para um terceiro que não é ela própria, e ela nem tinha aliança, ela nem tinha direito às promessas, ela estava se antecipando na graça de Deus, que só viria a ser inaugurada após a ressurreição do Senhor, mediante o derramar do Espírito Santo. Ela já estava se antecipando. Mas muito mais que isso, ela estava buscando algo que não era para ela em si, era para outro. Oh mulher, grande é a tua fé. Pequena fé, irmãos, é uma medida que só dá para você. Independente do quão isso aparenta na dimensão humana. A nível de provisão, nível de cura, a nível de algo que você precisa. Nós precisamos conhecer o Senhor na experiência. Nós precisamos aprender a receber do Senhor tudo aquilo que Ele já nos deu em Cristo. Amém? Mas existe uma fé que é grande, que ela é colocada sobre um trilho de vida chamado amor. Essa é a grande fé. A pequena fé é algo para você mesmo, e tudo bem, não está errado em si. Você precisa conhecer o seu Senhor. Mas a grande fé, além de te encher, ela transborda para quem está à sua volta. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 6, a palavra de Deus diz assim: porque dentro de Jesus Cristo, nem circuncisão e nem incircuncisão, ou seja, nem se você é judeu terreno, ou se você veio de outra nacionalidade, uma vez que você está em Cristo, nada disso mais tem valor, porque você é nova criação, né? Mas o que tem valor para Deus agora? A fé que opera através de amor. A fé que é energizada por ágape. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O contexto ali está falando sobre coisas que nos afligem dia após dia. Cada qual aqui na sua área, no seu trabalho, na sua vida pessoal, nas suas circunstâncias. O diabo, ele tenta tirar nossa paz constantemente. E quanto mais a gente vai se edificando, mais a gente vai recebendo do Espírito Santo graça para ser desligado dessa alma atribulada, encontrando descanso. Mas o contexto onde nós somos mais do que vencedores é relacionado às coisas que nos tentam parar, relacionado às coisas que Jesus já nos deu, nossa herança. Mas lá em Apocalipse, o Senhor vai dizer que aos vencedores, Ele vai dar direito de comer da árvore da vida no reino dEle. Percebe, irmãos? Para as coisas que se diz respeito à minha herança, aquilo que Jesus já fez por mim, a pequena fé, eu sou mais do que vencedor. Por que mais do que vencedor? Porque eu não preciso nem sequer batalhar por isso. Ele já venceu tudo por mim e eu entro no prêmio, na herança, pela graça de Deus, mediante ao mérito dele. Pequena fé. Só que agora nós somos chamados, amados, para irmos para a perfeição. A grande fé que opera pelo amor. Aí nós estamos falando de reinar de Deus. Em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. Olha que loucura isso, irmãos. Mas a fé que opera por ágape. E aí a gente precisa entender de novo o que é ágape. Existe um amor entre um homem e uma mulher, um amor físico, que a Bíblia chama de eros. É um tipo de amor.
mas é terreno. Existe um amor de amigos, é um amor de alma, que a Bíblia chama de filéu. Existe amor de pai e filho, de irmãos, que é um outro tipo de amor. Storge no grego. Nenhum desses é ágape, amados. E existe o amor que é do Espírito, ágape. É esse amor que nós somos convocados, chamados pelo Senhor para caminhar sobre ele. Todo amor, atenção aqui, irmãos, todo amor quer a pessoa para si. Então, se eu amar a minha esposa somente com amor eros, que envolve um pouco de alma, um pouco de desejo carnal, eu estou querendo ela para os meus desejos, para a minha carne. Esse amor não salva. O amor de mãe, o amor de amigos, é um amor de sentimento, de alma, também quer a pessoa para si. Amigos têm ciúmes uns dos outros, bons amigos. A mãe tem ciúme dos filhos. É um amor de alma. Por quê? Porque esse amor quer para si. Esse amor também não salva. Igualmente ágape. Ágape é um amor do Espírito, é o amor de Cristo, puro, que quer todo ser humano para o Espírito também. Aqui é a salvação. Então, quando a Bíblia diz para a gente pôr a nossa fé, decidir, isso não é uma obrigação, isso não é uma imposição. À medida que nós vamos nos edificando, o Espírito Santo ele vai abrindo o nosso entendimento espiritual para que isso seja mais claro. Mas amar sempre vai ser uma escolha. Sempre. A Bíblia diz que o amor, ele é o vínculo da perfeição. É o que liga o Cristo que está no nosso espírito com uma decisão de alma para que ele viva no nosso mundo visível através de nós. Ágape fluindo aqui. A mãe quer o filho para si. Dependendo do chamado do Espírito Santo para aquele filho, se ela não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, tiver discernimento espiritual, sensível à voz, ela não vai permitir aquela pessoa dizer um sim para o Senhor. Imagina uma mãe, tem um filho que chega para ela e diz: mãe, o Senhor está me chamando para missões. Aonde? Lá naquele país, onde se eu for pego. Que mãe na alma sente felicidade e alegria com isso? Nenhuma, amados. Por isso que ágape, ele passa por cima de todos esses amores sentimentais, almáticos, terrenos. Ágape salva. A palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o mundo para Jesus Cristo. Ágape. Salvação só existe dentro desse amor. O amor com que Deus nos amou, que enche a nossa vida com tudo aquilo que Jesus Cristo nos deu. Pequena fé. E se agora eu permitir e desejar ser um crente vencedor, agradá-lo no mais extremo possível, eu continue me edificando na fé, recebendo do Espírito Santo a graça para ele me conduzir à perfeição. Para que todas as áreas da minha vida como um todo sirvam esse propósito do reinar de Deus, que é salvação. Ágape. A medida da pequena fé, irmãos, é boa. Glória a Deus. É uma vida infinitamente superior. Mas a medida de vida desfrutada, usufruída na perfeição,
É um transbordo incomparável de todas as coisas. Mas é por ação do Espírito Santo. Amém? Vamos ouvir a palavra lá em João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Diz assim o Senhor Jesus: um novo mandamento vos dou. Atenção aqui, irmãos, não é um conselho, não é uma sugestão. O Senhor tem falado muito comigo sobre isso, eu até estava compartilhando com alguns irmãos aqui. O mundo, ele tem influenciado um pouco a nossa consciência com relação ao Pai, num quesito chamado temor. A graça que não nos santifica e nos leva à perfeição, a graça de Deus recebida sem temor, é libertinagem. Então Jesus disse: um mandamento eu dou para vocês. Qual? Que vos ameis com ágape uns aos outros, como eu amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Verso 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Um ponto aqui, irmãos: no Espírito, você já é um discípulo de Jesus. A sua nova natureza, ela só sabe amar. A sua nova natureza funciona exatamente como Jesus funcionava. Só que Jesus disse: se vocês aprenderem a amar uns aos outros com ágape, as pessoas vão conhecer que vocês são meus. O propósito, amados, é almas. Eu quero que isso que eu vou colocar dentro de vocês fique visível, para que eu seja conhecido, para que o Pai seja glorificado. Verso 36. Disse-lhe então Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus estava aqui antes de ir para a cruz, amém? E Jesus lhes respondeu: para onde eu vou agora, não podes ir, não podes seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe então Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Verso 38. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a vida por mim? Em verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Jesus estava dando um modelo do amor que era alto demais, como ele é alto demais para a gente amar na nossa capacidade humana. A velha natureza, amados, ela entende eros, ela entende filéu, ela entende storge, amor terreno. Mas a nossa velha natureza não entende ágape. Ao contrário, a nossa nova natureza só conhece esse amor. E esse amor sustenta todos os outros. Não é errado aliás, é muito esperado que você tenha um casamento saudável, restaurado pelo Espírito Santo, aonde ágape sustente essa intimidade de vocês como casal. É muito esperado que a ágape mude os seus relacionamentos de amizade, mas o que vai sustentar isso é o amor de Deus.
E Jesus começou a anunciar isso. Pedro pergunta: Senhor, para onde o Senhor está indo? Pedro, para onde eu estou indo agora, você ainda não pode me seguir. Mas depois, ele estava falando depois da morte, da ressurreição, do derramar do Espírito, você vai me seguir. E aí Pedro, na melhor das intenções, atenção aqui, irmãos, como sempre, pula na frente: Senhor, por ti eu darei a minha vida. A velha natureza tentando se entregar ao propósito. Vida ali é psique, alma. Por ti, Senhor, eu vou me sujeitar a tudo o que o Senhor quiser que eu faça, que eu viva. Em outras palavras, por ti, Senhor, eu vou sujeitar a minha alma a esse amor que o Senhor está nos mandando amar. Só que aí Jesus, mais uma vez, ama Pedro. Pedro, em verdade eu te digo, que não cantará o galo, até que 3 vezes você tenha me negado. Esse te digo aí, irmãos, Jesus estava construindo dentro de Pedro um comando, Lego. Era impossível Pedro não negar Jesus. Jesus predestinou Pedro para passar por esse tratamento do Espírito Santo, para que Pedro entendesse: eu não consigo por mim mesmo dar a minha vida. Não cantará o galo, não sei quantos irmãos sabem disso, mas o galo, para o povo judeu, não é um bicho que se cria, não é um bicho puro, é um bicho impuro. No contexto regional ali no templo, onde estava acontecendo todo o julgamento de Jesus com Caifás, com Anás, não poderia ter um galo ali. Então, cantará o galo não é a ave. Já assistiram o filme que passa isso? Galinho cantando? Não tem nada a ver com isso, irmãos. O cantar do galo era um momento de troca de guarda romana na 3ª vigília da noite. Foi o exato momento onde Jesus foi entregue para Pôncio Pilatos, para começar a ser julgado, para ser crucificado, para começar efetivamente a obra de redenção na prática. Então Jesus falou aqui para ele assim: Pedro, antes de eu começar a viver um processo que vai te levar a um dia poder me amar, você vai me negar 3 vezes. Nas 3 dimensões do seu ser. Você não consegue me amar com nada ainda, nem com o seu espírito, nem com a sua alma, nem com o seu corpo. A ágape é muito alto, amados. É isso que a gente precisa entender. O mandamento é só uma convocação. A gente precisa do Espírito Santo. E Pedro tentou. O que tem de irmãos, amados, servindo na melhor das intenções, ofertando na melhor das intenções, se doando na melhor das intenções, com um sistema, na sua capacidade, adoecendo com o passar do tempo. Não é esse a convocação de Jesus. Nós precisamos do Espírito. Tanto que depois desse trecho, Jesus é crucificado, morre, ressuscita e aparece para eles. E aí ele diz: recebam o Espírito Santo agora. Agora eu dei algo para vocês que vai permitir que vocês amem uns aos outros, como eu amei vocês. Porque eu amei vocês me sujeitando ao propósito de Deus na minha vida, que era ágape em favor de vocês. Só que isso só começou a funcionar para valer quando o Espírito Santo veio sobre mim no meu batismo. Se Jesus precisou do poder do Espírito, irmãos, para cumprir o chamado dele, quem dirá nós? E lá no finalzinho do Evangelho de João, não vou ler para não ficar muito extenso, Jesus restaura Pedro. Pedro tentou pular na frente: eu vou entregar minha vida. Jesus: Pedro, ainda não, você vai me negar.
Aí ele morre, ressuscita, aparece, dá o Espírito Santo, e aí ele vem curar Pedro nas 3 dimensões. Pedro, você me ama? Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. No português é muito pobre esse texto. Jesus estava dizendo assim, ó, Pedro, você me ama com ágape? Pedro já tinha o Espírito Santo, só que o Espírito Santo, o revestimento de poder não havia sido dado ainda. Amém? Pedro, você me ama com amor? Ágape. Olha a humildade agora. Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo com amor de amigo, filéu. Então, alimenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta de novo, segunda dimensão da cura. Pedro, você me ama com ágape? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu consigo te amar só com amor filéu. Então, apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, Jesus desce na dimensão da humildade de Pedro e diz, Pedro, você me ama como amigo, com filéu? Só que Pedro se entristece. Então, Pedro, alimenta os meus cordeiros. Recebe do Espírito Santo a instrução para o seu chamado, para tudo o que eu vou fazer agora, porque é Ele que vai te levar a amar. É a mesma coisa para nós, amados. A pequena fé que faz com que a gente seja cada vez mais cheio de tudo aquilo que Jesus já nos deu, ela é necessária para que a gente conheça o Senhor. Deus não dá nada condicionado à nossa resposta em amor, ágape ou não. Olha o que é um amor que só tem uma via. Ágape é assim, amados, ó, só sai. Faz sem esperar em troca. Por quê? Porque ele é a fonte. Como que eu posso me decepcionar se não voltar algo para mim, sendo que eu sou a fonte disso que eu tô te dando? Isso é ágape. A pequena fé coloca a gente nos evangelhos no lugar daquelas pessoas que estão recebendo do Senhor Jesus. Isso tem o seu lugar. É uma fase importante da jornada, precisa ser cuidada para novos convertidos. É pela fé, é mediante a graça, não tenta merecer. E aí a pessoa vai conhecendo o Senhor, recebendo favor, recebendo poder, tendo as circunstâncias resolvidas, por causa do amor de Jesus por ela. Agora, para a grande fé, é uma escolha nossa. Se eu vou permanecer na pequena, é possível, amados, ter uma vida completamente abundante. Acessar tudo aquilo que Jesus deu, porque Deus é bom, Deus é gracioso, e Deus não espera, no sentido de condicionado, nada em troca. Mas isso não vai fazer de nós filhos aprovados. É uma dimensão da fé. Lembra lá em Romanos 12? A boa, a agradável e a perfeita vontade? É exatamente isso. A boa vontade de Deus é que você nasça de novo, se você ainda não nasceu. O Espírito foi vivificado. Uau, já é o principal para a vida de todo ser humano. Se ele conseguiu, por ação do Espírito Santo, através de alguém, tirar aquela pessoa da condenação eterna e trazê-la de volta para casa, para o céu, para o reino, isso é o ápice. Mas não para por aí. Temos agora a agradável vontade de Deus, a fé que vai começar a fazer com que a gente experimente aquilo que Jesus sofreu, suou, foi dilacerado para que a gente tivesse hoje em mãos.
É Deus olhando a gente pela fé, recebendo dele aquilo que ele moeu Jesus para que a gente tivesse. Essa é a agradável vontade. Mas tem a perfeita. É quando agora a gente permite, e aqui é uma decisão, amados. Sempre. A ágape é uma escolha. Eu vou além. Vou continuar me edificando, vou continuar orando em línguas para que isso vá se abrindo cada vez mais no meu espírito, para que minha alma se expanda para a grande fé. Porque nos evangelhos, a pequena fé é as pessoas que eram alvos da cura, da provisão, da bênção do Senhor. Mas é uma pequena fé, porque é medida para a pessoa. A grande fé não, a grande fé nos torna um canal de todas as coisas na vida dos outros. Irmãos, a pequena fé me dá saúde para mim mesmo. A grande fé me torna uma fonte de saúde em Cristo, aonde quer que eu passe na vida das pessoas, porque agora estou operando em ágape. Se eu tenho saúde, se eu tenho provisão, se eu tenho paz, se eu tenho amor para jorrar, eu sou o primeiro a tocar, a usufruir de tudo isso. Por isso que nós somos chamados para avançarmos, amados, em ágape. E lá em Mateus 24, a gente não vai abrir, o contexto ali, Jesus estava falando sobre a segunda vinda dele, sobre o que queria acontecer. Ele diz um negócio interessante, ele diz assim, haverá guerras, rumores de guerras, vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Responda sinceramente para você mesmo, amados. Você está sendo odiado por causa do nome de Jesus? Odiado. Se a gente analisar isso naturalmente, dizendo, não tanto. Mas o ódio é o oposto do amor. Assim como o ágape conduz as pessoas para dentro dele, o ódio é o que faz com que as pessoas sejam privadas de chegar nele. Então, o mundo funciona num modelo que nos distancia de chegar para dentro dele, para receber dele tudo que a gente precisa. O mundo desconfigura o padrão de família, o padrão de casamento, o padrão de homem como cabeça, o padrão de mulher como sujeita ao cabeça, um tipo de Cristo e a igreja. O mundo desconfigura tudo isso, para que a gente traga isso para cá, como igreja, e tente funcionar desse lugar. Para quê? É o mundo nos odiando. Um homem que não se encontra na palavra por ação do Espírito, uma mulher que não se encontra na palavra por ação do Espírito, filhos, e por aí vai, não vão se conectar com a justiça de Deus na experiência. Então o mundo nos odeia de maneira sutil. Nos distanciando, nos esfriando. E aí Jesus disse, por causa da multiplicação da injustiça, o amor se esfriará. De muitos, vai estar no português. Está lá em Mateus 24. Mas no literal está assim, por se multiplicar a injustiça. O que é injustiça? É uma palavra que coloca o homem cristão, a mulher cristã, para funcionar como Pedro estava tentando funcionar. É você que tem que fazer, é você que tem que... A palavra da injustiça, ela é diferente da palavra do evangelho, a palavra viva que nós cremos e pregamos aqui. É um relacionamento com o Espírito Santo. Aquilo que Deus precisa que eu viva, que eu faça, é Ele que vai me dar. Eu sou só um vaso que Ele vai usar. Essa é a palavra da justiça. Eu funciono como Cristo, mas recebendo do Espírito aquilo que Cristo fez.
Nós e nós mesmos não temos colaboração com isso. A gente só precisa se permitir ser usado. Mas por se multiplicar essa palavra, você tem que se santificar, você tem que. Amados, nós temos que agarrar com unhas e dentes uma vida de intimidade com o Espírito Santo diariamente. Só por quê? Porque todas as demais coisas são uma consequência. Mas a palavra da injustiça não. Você faz ao seu modo, do seu jeito, a pessoa está se esvaziando na capacidade dela, só que isso uma hora vai cansar, e ela vai se decepcionar, ela vai se frustrar. Ágape, que era para funcionar ali, vai se esfriar. Por que a ágape se esfria? Por que a ágape está frio no mundo e dentro da igreja? Por causa de falta de intimidade real, de relacionamento ativo, de edificação prática com o Espírito Santo. É impossível viver cristianismo, irmãos, amar uns aos outros, obedecer essa ordem de Jesus sem Ele. E Ele diz, se esfriará, no literal está assim, de quase todos. Irmãos, para Jesus falar que o amor vai se esfriar de quase todos, não é nem de muitos. Porque quando ele fala que é muito, é muito. Quando ele fala que é pouco, mas de quase todos, uau. Mas quem perseverar até o fim nesse relacionamento, nessa vida de edificação, vai ser salvo. Esse evangelho do reinar de Deus vai ser pregado, ele diz. Não é salvação, é reinar, é recompensa, é sairmos da dimensão de filhos abençoados, aleluia, o Pai se alegra, se agrada, mas Ele deseja, se a gente permitir, igual a Jesus, que a gente se sujeite a dizer, eis-me aqui, Senhor. Espírito Santo, gera em mim tudo aquilo que está escrito sobre mim no livro da vida. Os dias que foram contados e determinados para que eu experimentasse segundo o propósito do meu Pai, eu quero vivê-lo, Senhor. Continua se edificando, filho, eu vou te levar lá. Essa é a palavra da fé, essa é a palavra da justiça, essa é a palavra que vai culminar em ágape. Essa é a palavra que vai alegrar Deus numa dimensão tamanha, completa, em plenitude, porque nós somos filhos cheios de tudo aquilo que Ele nos deu, mas muito mais que isso, somos canais de tudo isso para os outros. Colocar isso para funcionar, irmãos, é por ação do Espírito. Vamos ler em Romanos capítulo 8, agora vai ficar um pouquinho mais claro, talvez. Romanos capítulo 8, verso 26. Diz assim a palavra de Deus: e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Como que convém pedir para Deus? Ágape. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Esse intercede, irmãos, no grego é atingir a marca. Alguém atirando uma flecha, acertando no centro do alvo. Encontrar, ter um caso. É o Espírito Santo que vai nos levar, à medida que a gente vai entregando para Ele essa oração, no Espírito, nesses gemidos, nessa intercessão que Ele faz a nosso favor, a nos salvar por dentro.
para que a gente aprenda a pedir como convém. Semelhantemente, o mesmo Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. A hora que eu estou entregando essa linguagem para o Espírito Santo dia após dia, hora após hora, a Bíblia diz que Deus conhece a intenção do Espírito na minha vida. Pode ser que a minha, amados, vai ficar em segundo plano, vai ser até aniquilada. Porque às vezes a gente acha que sabe fazer, igual Pedro. A gente acha que aquilo é o propósito pleno, mas o Espírito Santo sabe onde que é o trilho da coisa. Verso 27 de novo. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos, verso famoso, que todas as coisas contribuem para o bem. Tem até um louvor, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Já ouviram? Vai ter uma chavinha aí, de todo mundo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Está falando da nossa nova natureza, amados. Porque os que antes conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, perfeito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. No seu espírito você é chamado, justificado e glorificado. Você tem já o peso de toda a obra de Jesus. Isso vai começar a vir à tona cada vez mais por ação do Espírito Santo em nós. Nós somos uma igreja, irmãos, que vai permitir que o Espírito Santo nos coloque nesse trilho. Nós somos mais do que vencedores em Cristo, aleluia. A nossa pequena fé já foi suficiente para nos fazer conhecer o Senhor, inundar nossa vida com a bondade dEle. Mas nós vamos mais fundo. Nós queremos ser aprovados. Nós queremos ser os vencedores que estão lá em Apocalipse. Que vão linkar a perfeição na prática. Simplesmente entregando para o Espírito Santo aquilo que Ele precisa para nos levar nessa experiência. A dimensão de vida da pequena fé, amados, ela é boa e agradável, mas a dimensão de vida da grande fé, ela é perfeita, ela é transbordante, ela é uma dimensão que não tem precedentes na nossa vida. É quando a gente passa a olhar para a nossa vida como um todo, um meio aonde Deus deseja se fazer conhecido para alcançar as pessoas. A palavra da injustiça faz com que os irmãos venham buscar constantemente aquilo que eles precisam, pela fé. Deus não dá. Deus dá, irmãos, Ele é bom. Se a pessoa passar a vida inteira a vir buscar para ela somente, se ela aprender a entrar na fé, ouçam isso, se eu aprender como que a fé opera, e eu, em algum momento, parar de me edificar, estagnar ali, a minha vida vai entrar numa dimensão sobrenatural. Deus jamais vai revogar isso. Mas Deus
tem algo superior. Não vem me buscar aquilo que você precisa. Você já me conhece? Já experimentou o que eu te dei? Deixa eu te transformar agora na resposta disso que você precisa, de uma vez por todas. Para de vir buscar provisão, se torna um canal dela, onde você está. Mas não se torne no seu esforço. Só seja humilde e queime nesse altar da oração com o Espírito Santo para que ele te leve lá. E aí você vai entrar numa coisa chamada o perfeito amor. Amados, a gente experimenta com uma amostra grátis, isso eu creio, tá? A Bíblia não diz isso claramente. Mas eu creio que o novo nascimento, ele nos enche com uma amostra inicial desse amor perfeito. É o que Jesus chama de primeiro amor. Eu nunca conheci uma pessoa que nasceu de novo, de verdade, que não fez assim a vida, ó, do dia para a noite. No comecinho, o pastor não precisa nem falar o que ela pode e o que ela não pode. A hora que o Espírito Santo enche aquilo ali a primeira vez, a paixão, o amor por Jesus é tamanho que ela faz loucuras, amados. No poder desse amor que encheu ela, não é ela em si. Ela abandona vícios, ela abandona coisas que não é mais para ela, ela começa a se inclinar. Esse é o primeiro amor. Não tem dia, não tem hora, ela é apaixonada, ela está queimando por Jesus. Só que a palavra da justiça é: esse mesmo Espírito que te encheu, é o mesmo Espírito que vai te manter cheio desse amor que queima por Jesus até o fim. Se você não for instruído nisso, esse amor ele vai se esfriar. Ou se você for instruído nisso e não receber com humildade essa palavra, achando que você dá conta de ir, esse amor vai se esfriar. Nós só conseguimos amar aqui por Ele. Abra comigo, por favor. 1 João, capítulo 4, verso 17, para a gente encerrar. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 17. Diz assim o apóstolo João: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Jesus é, qual Ele é, somos nós também neste mundo. De novo, nisto é perfeito o amor para conosco. Para que no dia do juízo, juízo aí no grego, a palavra é crisis. Julgamento, amém, tudo bem. A gente vai passar por algo que está estabelecido como recompensa por tudo aquilo que a gente fizer por meio do corpo, amém? Mas para que no dia da dificuldade, no dia que Satanás trouxer condenação para você, mediante alguma circunstância, você tenha confiança. Aonde que mora esse lugar de plena confiança? No perfeito amor. Quando eu continuei permitindo que o Espírito Santo me levasse para uma fé em plenitude, uma fé grande, que entendeu que deixar de buscar os próprios interesses não é anular a própria vida. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor não busca os próprios interesses. Não buscar os próprios interesses é a revelação que vai acontecendo nesse processo de edificação, onde você descobre que os seus interesses já foram completamente supridos. Então, se isso é verdade,
e o Espírito Santo me conduz, me dá graça, capacitação para isso, eu pulo de cabeça nesse perfeito amor. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por quê? Porque qual Jesus é, como Ele é, nós somos já nesse mundo. Verso 18: no amor ágape não há medo. Nesse perfeito amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo pena, condenação. E o que teme, o que tem medo ainda, não está perfeito, aperfeiçoado nessa grande fé que opera por amor. Verso 19: nós o amamos, por quê? Porque nós somos bonzinhos? Nós o amamos porque a gente é esforçado? Nós o amamos porque, sei lá o quê? Não, nós só temos a capacidade de amar Ele, porque antes Ele nos amou. Se entregou ao propósito de Deus, que permitiu que hoje o Espírito Santo habitasse dentro de mim e de você. É só por isso que hoje nós temos a oportunidade de entrar nesse perfeito amor. Amados, quando a gente não está aperfeiçoado no amor, que fala desse estágio entre a pequena e a grande fé, onde você ainda está conhecendo o Senhor, as circunstâncias, quando se levantam para te provar, para tentar te enganar, que aquilo não vai dar certo mais. É um processo que às vezes você retrocede. Você até se perde, até se esfria, até se atrasa. Amém. Se você não deixar de entregar para o Espírito Santo a matéria-prima que ele precisa para te fazer entrar no perfeito amor, você vai ser colocado lá. No perfeito amor, amados, é uma revelação tal sobre o meu casamento fundamentado em ágape, aonde Deus está com a mão nele. Ah, mas Deus está no controle do meu casamento. Ah, mas Deus está no controle da minha empresa. Ah, Deus está no controle da minha vida. Ah, Deus está no controle dos meus sonhos. Só nas áreas onde o Espírito Santo te colocou nesse lugar. Até aqui, e está tudo bem, amados. Não é o perfeito ainda. A gente ainda gerencia, a gente ainda controla, a gente ainda tenta fazer, a gente ainda está num processo de santificação, a gente ainda acha que a motivação está correta. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que sabe a intenção de Deus, mas a hora que Ele estabelece cada área da nossa vida em ágape, que Deus consegue pegar, e você tem revelação, convicção disso, que te para? Quando que a ansiedade vem? Quando que o medo vem? Quando que a insegurança vem? E amados, todos nós estamos no processo. Recebam sempre essa palavra no lugar certo do coração. Quando que a ansiedade nos pega, ou tenta nos pegar, os mais experimentados estão mais libertos disso? Nos lugares onde a gente está no controle. Quando as minhas finanças estão no meu controle, no meu domínio, eu que sou responsável por aquilo. Eu estou recebendo do Senhor, amém. Só que eu ainda que gerencio. Mas se eu entregar isso para Deus, permitir que Ele leve isso numa dimensão superior de vida, como fonte, aí é com Ele, irmãos. O que pode tocar em relação a você que está na mão do seu Pai de verdade? Nada. Como é que você teme? Não significa que as notícias, talvez, que as circunstâncias
que Satanás vai deixar de tentar tirar a gente desse lugar. Mas a revelação, a convicção é: se a minha vida está fundamentada nesse amor perfeito, onde todas as áreas servem ao propósito de Deus para a minha vida, o que pode dar errado, irmãos? Aí que a gente tem de Romanos: todas as coisas cooperam. Filho, se deixou eu usar o seu casamento, esse perfeito amor? Você vai deixar usar seu trabalho, seus sonhos, seu dinheiro para o perfeito amor? Descansa. Descansa e assiste. Me experimenta agora numa dimensão que a pequena fé não toca. Me experimenta, me conhece agora numa dimensão muito superior. O medo não fica aqui, amados. Deus tem um propósito, nós somos chamados, nós já fomos justificados. Ele vai além, nós já fomos glorificados. Deus quer concluir aquilo que Ele escreveu, e Ele vai. Está escrito: aquele que começou a boa obra em você, vai concluir ela até o dia de Jesus voltar. Quem começou a boa obra, amado? Espírito Santo. É só uma questão da gente continuar deixando que Ele faça. Não pôr a nossa mãozinha. E aí Ele vai concluir. Qual que é a probabilidade, irmãos, de eu entregar nesse amor perfeito, que só vem pela graça de Deus, mediante ao Espírito Santo em mim? Isso não é um esforço. Isso vem com o tempo, à medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos nos edificando, à medida que nós vamos conhecendo Deus. Só que a tendência natural, e se houver ainda a palavra da injustiça, como Jesus disse, é que a ágape se esfrie e saia de foco. Pai, eu recebi saúde em plenitude, eu recebi provisão em plenitude, os meus sonhos, eu vivi pela fé em plenitude. Amém, filho, eu me alegro com tudo isso. Mas isso aí foi só obra do meu filho por você. Isso é uma coisa de criança. Eu tenho mais para você. Você quer viver? Cada um responde por si. Eu quero. Se Deus diz que existe um lugar perfeito, superior a essa porta de entrada da vida de fé, eu quero ir lá. E eu sei de uma coisa: eu não sei o caminho. E sabe de uma coisa: você também não sabe. É só o Espírito de Deus que sabe. E nesse lugar, a Bíblia garante: não existe medo. Do jeito que ele se levanta, a Bíblia diz: esse perfeito amor, ágape, lança fora. Eu estou usando tudo que é teu para arrancar as pessoas do inferno. E você acha que Satanás tem algum poder de me impedir, depois que você me autorizou? A gente precisa experimentar esse lugar, mas é pelo Espírito. Amém? Aleluia, irmãos. Ágape, amor do Espírito, o único amor que salva, que cumpre aquilo que Deus está movendo hoje: salvação. Só. Existe uma vida equipada, abundante, para que a gente seja servido nessa jornada, mas o alvo é ágape. E é só o Espírito Santo de Deus que nos põe nesse lugar. O nosso cuidado como igreja, com os irmãos,
pôr em prática aquilo que Jesus mandou a gente fazer, amar uns aos outros. É nesse sentido. Nas oportunidades que a gente tem de ter comunhão, se a gente for sensível em perceber alguma coisa acontecendo, um ânimo talvez se abatendo, como que eu amo esse irmão? Como que eu amo um irmão que está passando por algum processo ou está sendo atacado em alguma área, passando a mão na incredulidade? Não, é assim mesmo, tudo no tempo de Deus, vai dar tudo certo. Um dia, lá na frente, Deus vai fazer. Isso não é amar, irmãos. Querido, você lembra o que está escrito a seu respeito sobre isso? Você está de mãos dadas com o Espírito Santo? Como que está a sua vida de intimidade com Ele? Eu esfriei, não estou orando mais como eu orava antes. Então aqui temos um problema. Sem isso, irmãos, esquece. Esquece. Agora, eu estou passando um processo, está tudo profetizando não, mas eu já tenho sim, mediante a palavra, e eu estou agarrado com o Espírito Santo, orando em línguas. E está tudo desmoronando, mas eu estou firme. Estou um pouco atribulado, estou triste, porque ninguém fica feliz na prova, mas a alegria do Espírito está me sustentando. Isso é amor. Vai nessa fé, irmão. Continua, não solta. Não solta, não solta, porque Ele vai te colocar lá. E a hora que você chegar lá, você se torna uma árvore que tem fruto para alimentar aquele que ainda está em dúvida, aquele que ainda está tentando fazer, aquele que ainda não sabe como ir. Entre irmãos e como um sinal para os incrédulos nessa geração. Amém, queridos?